Você vai falando, esquece. Muito obrigado, professor. Bom, então, a gente falou na aula passada que o conjunto de números racionais tinha essa deficiência da ausência de supremonítico de certos subconjuntos. A gente exibiu explicitamente essa deficiência, demonstrando que raiz de 2, um número que elevado ao quadrado dá 2, não pode ser racional. Portanto, se você considera aqueles subconjuntos, que é o conjunto dos racionais, cujo quadrado é menor do que 2, esse conjunto não tem supremo. Conjunto dos racionais cujo quadrado é maior do que 2, esse conjunto não tem ínfimo. Você sempre encontra números racionais cada vez maiores e menores, respectivamente, dentro desses subconjuntos. Portanto, você nunca atinge aí um limite, né, uma convergência. O nosso objetivo nessa aula e na próxima aula vai ser tentar, de fato, resolver agora esse problema que a gente detectou. E eu vou começar construindo aí os conceitos que proporcionam essa solução. E o primeiro conceito a primeira parte daqui vai ser a primeira parte dessa aula de hoje, é um conceito algébrico, que é o conceito de corpos ordenados, tá? Primeiro a gente vai se debruçar um pouco sobre a estrutura algébrica que a solução do problema da deficiência dos números racionais tem que ter. E até aqui, por incrível que pareça, nessa primeira parte da aula, a gente vai tratar de uma estrutura algébrica que os números racionais já detêm. Os números racionais detêm essa estrutura algébrica de ser um corpo ordenado, tá? Então, deixa eu só recapitular esse conteúdo algébrico dessa definição, que é o seguinte, tá? Um corpo é qualquer conjunto que eu vou chamar de F, tá? Munido de duas operações e essas operações, existe uma forma adequada de falar sobre elas, é pensar em operações, as operações que a gente está acostumado a trabalhar desde criança, de somar e multiplicar números. A forma mais moderna de pensar nelas é pensar em operações como funções, tá? Então, você tem a operação de soma, que a gente denota pelo símbolo costumeiro, assim, dessa cruzinha, tá? A operação de soma, ela pega dois elementos do corpo, então ela pega um elemento do produto cartesiano do conjunto por ele mesmo e te devolve um novo elemento do conjunto. Você pega xy em F e te devolve um novo elemento, que eu vou chamar de Z, e a gente denota assim, Z igual a X mais Y, tá? Então, essa simbologia que eu estou usando aqui é a simbologia de funções, é a linguagem de funções e conjuntos, tá? Que a gente está usando também como conceitos não definidos aqui nesse curso, tá? Então, a operação de soma é uma operação que pega dois elementos do conjunto e te devolve um novo conjunto. É importante você começar a olhar para operações, quando você estuda álgebra, desse ponto de vista abstrato, no qual você fala de operação, você fala de soma de dois elementos do conjunto, simplesmente como qualquer maneira de você pegar dois elementos do conjunto, combinar eles e produzir um novo elemento, tá? Como você vai fazer isso? Como você vai combinar? Quem são os elementos? Do ponto de vista de estudar a estrutura algébrica em si, é imaterial, irrelevante. Tudo que você precisa saber são que propriedades essa função tem que satisfazer, tá? A gente também tem a operação de multiplicação, que faz uma coisa parecida, ou seja, uma função que pega dois elementos do corpo e te devolve um terceiro elemento. Vou chamar de Z, que a gente denota por xy, simplesmente assim, tá? O nome da função eu chamei de ponto, mas a gente elimina o ponto da notação para simplificar a redação das coisas, tá? Essas operações têm que satisfazer os seguintes axiomas, tá? Os axiomas que são as propriedades que vocês estão acostumados a trabalhar, tá? Ela tem que ser comutativa. Bom, ao invés de... Como vocês já estão acostumados a ouvir esses nomes, eu vou só falar os nomes,
Essa é uma das vantagens também da aula ser gravada. Tá? Você tem que ter a comutatividade, que eu vou chamar de C, seja x mais y tem que ser igual a y mais x. Analogamente, xy tem que ser igual a yx. Seja, o resultado da operação não pode depender da ordem que aparece no par ordenado, tá? Justo porque, como a gente definiu, enquanto funções, elas pegam um par ordenado, e um par ordenado, então, xy e yx são dois pares ordenados diferentes, são dois elementos diferentes do produto cartesiano, e aqui a gente está pedindo que a função que faz a operação de soma, ela toma os mesmos valores quando você intercambia de posição as duas entradas do par ordenado, tá? Essa é a maneira mais abstrata, eu confesso, mas é a maneira mais moderna de enxergar essa operação, tá? Alguma pergunta até aqui? Quem tiver pergunta, esse é o bom momento para fazê-las, tá? Professor. Pode falar, tu. Só uma dúvida em questão de notação mesmo. Esse igual escrito note em cima, o que significa? Ah, tá. Eu esqueci de comentar isso, eu pensei em comentar, não comentei. É só porque eu escrevi um sinal de igual, mas não uma igualdade, é uma igualdade que eu estou introduzindo, é uma igualdade na qual eu estou introduzindo uma notação. Entendi. Tá? Só para abreviar o fato de, num livro você leria assim, a função que leva x, y e z, e a imagem dessa função denotamos por x mais y. Então, o outro axioma, o próximo axioma. Pode falar, Rodrigo. Eu fiquei um pouco confuso com a própria definição de corpo, porque eu achava, por exemplo, que... Tipo, eu não... A ideia que eu tinha era de que não precisava ser comutativa a multiplicação. Isso é uma questão de nomenclatura. Eu sempre, para esse curso de análise, a gente vai considerar corpos equivalentes, a noção de corpo é equivalente à noção de corpo comutativo, da mesma forma como a gente considerou, como a gente falou de uma ordem, é o que as pessoas chamam de ordem total. Beleza. Então, para esse curso, eu acho que a maioria das noções ela vai ser tomada no sentido mais amplo possível. A gente não vai trabalhar em toda a generalidade, nem sempre. Tá? Muitas vezes a gente vai trabalhar com bastante generalidade, mas nem sempre a gente vai trabalhar em toda a generalidade que poderia. Beleza, obrigado. A associatividade é a propriedade que te permite intercambiar a ordem quando você opera seguidamente. Então, por exemplo, se eu faço x mais y mais z, isso é a mesma coisa que fazer x mais y mais z, e x, y, z, peço perdão por essa coisa feia que eu vou fazer aqui, é igual a xy que multiplica z, ok? Então, espero que não vai travar, beleza. Agora, as operações também possuem elemento neutro, esse é um axioma muito importante, tá? Existe o 0 e existe o 1 pertencentes a f, tais que 0 mais x é igual a x, e 1 vezes x é igual a x para todo x pertencente a f, ok? O elemento neutro é aquele que oferece a neutralidade da operação e aquele que não altera quando você opera por ele, tá? Existe também a inversão, também, é uma propriedade importante, tá? Para todo x pertencente a f, existe menos x pertencente a f, tal que quando você soma, você faz x somado com menos x, isso te devolve o neutro, tá? E para todo x pertencente a f, sem ser o zero, sem ser o neutro aditivo, a gente também usa essa nomenclatura para vocês. Como você tem dois elementos neutros no corpo, você vai se referir ao neutro da operação de adição e o neutro da operação de multiplicação. Existe y, tal que xy é igual a 1. É costumeiro a gente denotar por y igual a 1 sobre x, tá? Mas isso é uma notação.
que tem até um sentido que serve para bastante coisa. Ok? Então, esses são os axiomas individuais. Até aqui eu trabalhei todos os axiomas individuais de cada operação, né? Para que cada operação tem o seu axioma, né? E tem um axioma que linka as duas operações, que é o axioma da distributividade. Tá? Que é o axioma que diz, como eu aprendi na 7ª série com a minha professora, é a regra do chuveirinho. X que multiplica y mais z é xy mais x vezes z. Beleza? Então, são esses, claro, para todo termo x, y, z pertencentes a f. São esses os axiomas que governam a estrutura algébrica de um corpo. Tá? A partir desses axiomas, você pode deduzir muitas propriedades da estrutura algébrica de um corpo. Alguns comentários importantes de mencionar são que o conjunto dos números racionais dotado das operações de só multiplicação que a gente tomou de partida é um exemplo de um corpo. Tá? Então, a gente já tem pelo menos um exemplo de um corpo. Se a gente olha só os inteiros, a gente não tem exemplo de corpos. Para quem já estudou um pouco de álgebra, tem certos conjuntos, subconjuntos. Você pode introduzir relações de equivalência nos inteiros e introduzir o conjunto das classes residuais módulo inteiro, e os chamados ZP, onde P é primo, e isso dá sempre um corpo também, são os corpos finitos. Enfim, tem todo você pode adentrar aí para essa estrutura algébrica. Eu quero falar com isso, esse exemplo que eu mencionei, e que a gente não vai usar nesse curso, é que a estrutura algébrica de corpo é uma estrutura algébrica rica, que contém mais exemplos do que somente os números racionais e os números reais que a gente vai ver logo mais. Tá? Mas o estudo algébrico de corpos outros que são esses foge um pouco do nosso escopo aqui. Vamos ver algumas propriedades que decorrem dos axiomas. Tá? Professor, só uma dúvida. Pode falar. O elemento neutro tem que ser único? Isso é uma das propriedades que decorrem dos axiomas. Eu acho que eu não separei para demonstrar isso, fica como exercício para vocês fazerem isso, tá? Tá bom. Esse é um exercício algébrico que é legal de fazer. E é bom para vocês treinarem a manipulação algébrica dos axiomas, tá? Tem uma coisa que torna a álgebra muito difícil e que não é difícil na demonstração da unicidade dos elementos neutros, é que em álgebra você trabalha quase sempre, eu tenho um grande amigo que é um excelente matemático que fala isso, em álgebra você trabalha com igualdades. E a diferença crucial da álgebra para a análise, e essa diferença vai ficar muito marcada na aula de hoje, é que na análise a gente essencialmente trabalha com desigualdades. E um exemplo que a gente vai ver hoje também é quando você quer provar uma igualdade em análise, você normalmente prova duas desigualdades. Enquanto em álgebra você tenta sempre identificar objetos que são iguais e eles só estavam camuflados. À medida que você vai complicando as estruturas algébricas e rebuscando os exemplos, igualar objetos algébricos vai se tornando cada vez mais difícil. Mas aí a pergunta do Arthur vai na direção de você... o argumento é um desses exemplos. Você vê dois objetos algébricos, como, por exemplo, dois elementos neutros distintos, supondo por contradição que eles existam, e você enxergar que, na verdade, eles deveriam ser o mesmo. Tá? Então, que eles só estavam camuflados de diferente pela hipótese de absurdo que você colocou. Bom, uma proposição que, se eu não me engano, ela é usada nessa demonstração, é isso aqui, é o item A, que é a famosa lei do cancelamento. Tá? Se x mais y é igual a y mais z, então x igual a z. Nesse enunciado deve ter sempre um para todos x, y, z, que eu vou omitir da redação aqui, tá? Mas fica subentendido que essas propriedades valem quaisquer que sejam os elementos x, y, z do corpo F no qual a gente está fazendo a discussão aqui. A segunda item da proposição, que é um corolário desse, é que se x mais y é igual a y, é igual a x, então y é igual a zero. O item C é que se x mais y é igual a zero,
Então, y igual a menos x, tá? E item B, menos x é igual a x, tá? Vamos fazer a prova. Eu vou fazer a prova só do item A, eu vou deixar os demais itens como exercício para vocês. E a prova, os argumentos eles vão girar em torno de ideias como essas que a gente vai empregar aqui. Você parte do pressuposto que x mais y é igual a y mais z, tá? Bom, se dois números são iguais, como a operação de soma ela é uma função, né? Uma função ela nunca é multivaluada, né? A imagem de um ponto é sempre um ponto. É isso que permite a gente fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer no ensino médio, que é somar o mesmo número dos dois lados de uma igualdade e continuar obtendo uma igualdade. O fato de você continuar obtendo uma igualdade, ele pode ser traduzido aqui, nesse momento em que a gente está, pelo fato de que funções não são multivaluadas, elas são univaluadas. O valor de uma função num ponto é sempre um único ponto. Então, isso permite a gente, por exemplo, somar menos y do lado direito de ambos os lados da igualdade acima, tá? Da igualdade que a gente parte, x mais y igual a y mais z. Então, a gente fica com x mais y mais menos y tem que ser igual a y mais z mais menos y. E aí, o que você vai fazer é rearranjar as coisas usando os axiomas. Primeiro, você usa a associatividade para agrupar na primeira igualdade x mais y mais menos y é igual a x mais y menos y, e usando o axioma do neutro, y mais menos y dá zero, tá? E no outro lado da igualdade, você usa a comutatividade, y mais z igual a z mais y, e y mais z mais menos, e z mais y mais menos y é z mais y menos y. E aí vai cancelar o y com menos y também. Então, a gente vai ficar usando três axiomas seguidos, quer dizer, dois axiomas só, você vai ficar com x mais y mais menos y é igual a z mais y mais menos y também. E aqui, para chegar da primeira linha a essa segunda, da primeira igualdade à segunda igualdade, eu usei, respectivamente, a comutatividade e a associatividade. E agora eu uso o axioma do elemento neutro e concluo que x igual a z, porque y mais menos y dá zero, tá? E x mais zero dá zero, tá? Então, assim fica completa aí a demonstração. E o resto fica como exercício, ok? Professor Bruno? Sim. Posso fazer uma pergunta, por gentileza? Claro. Só para saber a nível de critério de correção do senhor, assim, pensando na prova, né? Vamos supor que... Bem, eu precisava enunciar os dois axiomas nessa demonstração? Por exemplo, Christopher, justamente porque vocês estão percebendo, esse tipo de argumentação aqui, ela pertence aos cursos básicos de álgebra. Esse tipo de argumentação, isso não é nenhum demérito a esses argumentos, a você prestar atenção nesses argumentos e em cada passo que você está utilizando. Apenas o que eu quero enfatizar é o seguinte: as ideias fundamentais que a gente está empregando nesse momento nessa aula, elas pertencem à álgebra, elas estão fora do domínio da análise, tá? Então, por isso que eu passo um pouco mais rápido por elas, eu prefiro me deter nas ideias e nas técnicas que são efetivamente as técnicas da análise, tá? Tá bom. Mas falando, e aí para responder mais enfaticamente a sua pergunta, falando da prova, como eu estou tentando colocar questões um pouco mais complexas, enfim, falta de argumentação ela vai ser penalizada, mas normalmente, se a falta de argumentação ela é mais grave, tá? E o que eu estou chamando de falta de argumentação mais grave? Por exemplo, você definiu uma função por uma certa fórmula e usar essa função é contínua, ou usar que ela é diferenciável sem justificar que ela é contínua ou que ela seja diferenciável, tá? Isso é uma falta de argumentação grave, tá? E coisas dessa natureza. Você definir um conjunto por uma regra complicada, que não seja uma aplicação imediata das regras que a gente vai ver aqui, e dizer esse conjunto é compacto, por exemplo, tá? Isso são faltas de argumentação consideradas graves, tá? E repara também que são todas faltas de argumentação ligadas a conceitos e técnicas fundamentais da análise,
da aula, tá? Então, aqui eu entendo o seu desconforto de que explicar com todos os detalhes esses argumentos aqui realmente não faz parte desse curso, tá? Não, sim, obrigado, professor. Eu só perguntei, a minha pergunta foi bem singela mesmo. À medida que o senhor foi explicando, eu vi que o senhor estava enunciando ali, né, os dois axiomas, assim, é só uma Ah, questão de uma coisa mais complexa, o senhor já me respondeu. Então, assim, não tá. precisava deixar explícito os dois axiomas. É que, evidente, E, se eu colocar uma coisa absurda, eu mesmo uhum, vou dar sim, um sim. tiro no pé, né? Claro. Não, mas é Obrigado. que nesse caso o que eu acho importante é que vocês percebam que os Uhum, axiomas estão sendo usados e como eles estão sendo usados, tá? É entendi. isso que é o mais fundamental aqui. É importante que você não tome de graça essas manipulações que eu estou fazendo, apesar do quadro estar parecendo que elas estão sendo tomadas de graça, é importante que vocês percebam que os axiomas estão sendo usados. Obrigado, mestre. Beleza. Seguindo aqui, a gente tem uma proposição que é similar a essa, mas que é dual a essa também, porque ela vai falar de propriedades da multiplicação, tá? Então, por exemplo, se x diferente de zero, então, peraí, se x diferente de zero e xy igual a xe, então y igual a z. Você, analogamente, tem uma lei do cancelamento, tá? Para a multiplicação, se x diferente de zero e xy igual a x, então, y igual a 1. E tem C, se x diferente de zero e xy igual a 1, claro, então, y igual a 1 sobre x, aqui a gente está basicamente reescrevendo a maneira como eu apresentei o axioma do Newton multiplicativo, e entender é que, bom, se x diferente de zero, o inverso do inverso, tá, é igual a x. A operação de inversão, ela é uma operação que a gente chama de idempotente. Bom, tem algumas regras também, por exemplo, 0 vezes x é igual a x, se x é diferente de zero, o produto de dois números diferentes de zero é diferente de zero. As regras de sinal que a gente está acostumado a lidar, eu não vou enunciar elas para a gente avançar um pouco mais, tá? Mas todas essas propriedades que a gente lida com elas de graça, né? Desde quando a gente aprende a trabalhar com números, elas aqui podem ser demonstradas a partir dos axiomas, tá? A gente vai entrar agora na parte mais importante, que é de fato na parte de análise dos axiomas de corpos, onde a gente vai introduzir uma estrutura adicional ao corpo, que é a relação de ordem, tá? Então, definição: um corpo ordenado, F. Bom, um corpo ordenado F é um corpo que é também um conjunto ordenado, que a gente definiu na aula passada, e só que, se você olhar, quando você está falando, se você quer falar de um corpo ordenado, você está olhando duas estruturas. Você tem a estrutura algébrica de corpo e você tem a estrutura da relação de ordem. E, normalmente, quando você tem duas estruturas no objeto, você tem que pedir algum tipo de compatibilidade entre elas, tá? E os axiomas de compatibilidade são esses que eu vou escrever agora. Se x mais y é menor do que y mais z, então x é menor do que z, tá? E o segundo axioma é que xy é maior do que zero se x maior do que zero e y maior do que zero. Tá? Esses são os dois axiomas de compatibilidade para você dizer que um corpo dotado de uma relação de ordem é um corpo ordenado. Tá? Alguma pergunta aí sobre esses axiomas? Falando de notação também, a gente chama um elemento do corpo que seja maior do que o elemento neutro aditivo, a gente chama ele de um elemento positivo,
e se ele for menor do que, se é o contrário, né? Se um neutro aditivo for maior do que ele, a gente chama ele de um elemento negativo do corpo, ok? E aí, a gente tem uma proposição que relaciona os axiomas, né, que deduz a partir dos axiomas, relações entre a relação de ordem que você tem e as operações que você faz, tá? Então, por exemplo, item A, se x maior do que zero, e menos x, se x maior do que zero, então menos x é menor do que zero. Item B, se x é maior do que zero, e y é menor do que z, então xy é menor do que xz. Okay? Para todo x, y, z no seu corpo, tá? Item C, se x é menor do que zero e y é menor do que z, então xy é maior do que xz. E aqui a gente estaria demonstrando, né, aquela propriedade que diz que quando você tem dois elementos, você tem dois números, um menor do que o outro, e você multiplica eles por um número positivo, você preserva a ordem. Quando você multiplica por um número negativo, você reverte a ordem entre eles. Tá? Isso são fatos gerais que você demonstra em corpos ordenados. Item D, se x é diferente de zero, então x ao quadrado é positivo. Item E, se x é menor do que y, então 1 sobre y é menor do que 1 sobre x, e são ambos maiores do que zero. Tá? Vou fazer a prova do primeiro item, e eu vou deixar os demais como exercício para vocês também. Tá? Os argumentos são similares, tá? E são exercícios, basicamente, de você usar os axiomas junto com as propriedades de compatibilidade, tá? Então, a gente quer provar que se x é maior que zero, então menos x é maior que zero. Então, se x é maior do que zero, você tem que zero é igual a menos x mais x, e isso é maior do que menos x mais zero, e isso é igual a menos x. Então, a gente provou que zero é maior do que menos x, ok? Bom, eu não vou avançar muito como eu falei, eu não vou demonstrar todos os itens, porque eu separei separei um conjunto de lemas agora para a gente fazer, justamente sobre essas propriedades, tá? Esses lemas são importantes e a gente vai usar eles de forma não trivial, logo mais a seguir, para provar resultados um pouco mais profundos sobre corpos ordenados, tá? Bom, tem alguns lemas que... Deixa eu adiantar, então, vou dar um pouquinho de spoiler, tá? O que a gente vai fazer na sequência da nossa aula de hoje? A gente introduziu a noção de corpo ordenado e já sabemos que os números racionais, o conjunto Q dos números racionais, também constitui um exemplo de um corpo ordenado, tá? Então, a gente só deu um nome para propriedades que a gente conhecia já do nosso conjunto de partida. O que a gente vai ter como resultado principal, que eu vou anunciar já, mas posso adiantar o enunciado, é a existência de um corpo ordenado que contém o conjunto dos números racionais, mas que satisfaça a propriedade do supremo, que é o que falta ao conjunto dos números racionais. Ele é um corpo ordenado que não satisfaz a propriedade do supremo. Tá? E aí a gente vai estabelecer diversas propriedades desse conjunto, que é o conjunto dos números reais. Uma delas é a existência de raízes. A existência de raízes, que a gente viu nos racionais, não é verdade sempre, raízes quadradas nem não existem nos racionais às vezes, tá? E nessa demonstração a gente vai usar várias propriedades do tipo estimativas, ou seja, várias propriedades da relação de ordem num corpo ordenado, que são muito mais não triviais do que essas que a gente anunciou aqui, tá? Apesar de usarem elas. Tá?
Então, é por isso, só que essas propriedades, no texto do livro, elas não estão demonstradas. Então, eu destaquei elas do meio da demonstração, porque elas aparecem no meio da demonstração principal, sem falar muita coisa, né? Eu destaquei elas para explicitar aqui. Okay? Então, o primeiro lema que eu vou colocar, eu vou usar uma cor aqui para me referir a eles como os lemas em azul, vai ser mais fácil assim fazer referência a eles mais tarde. Então, o primeiro lema azul que eu vou escrever é o seguinte: se x... Bom, eu vou usar A e B, porque quando eu vou aplicar na demonstração, eu vou usar A e B, então vai ficar mais fácil de associar o uso do lema, tá? Então, A e B são elementos do meu corpo ordenado F aqui, tá? Então, se A é menor que B e é maior que zero, então, A vezes B inverso é menor do que 1, tá? Que é a mesma coisa que dizer que A dividido por B é menor do que 1. Ok? Então, esse é o enunciado. Se eu tenho dois números positivos, um é menor do que o outro, eu divido o menor pelo maior, o resultado é um número menor do que 1. Tá? Então, a prova disso, bom, é bastante direta. O que você vai fazer é o seguinte: se você tem que A é menor do que B, como na proposição que a gente acabou de ver, está enunciado lá que o inverso de qualquer número é positivo, você pode multiplicar dos dois lados pelo inverso do B aqui. Então, usando a compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação por números positivos. Tá? Então, A vezes B inverso é menor do que B vezes B inverso, e isso é igual a 1. Okay? Bom, o segundo lema, que a gente vai demonstrar, ele diz o seguinte: se eu tenho um número T que é maior do que 0 e é menor do que 1, então, T elevado a N é menor ou igual do que T para todo N natural. Essa é uma demonstração que a gente usa o princípio da indução finita. Okay? Então, a gente faz primeiro o caso N igual a 1, ele é óbvio, né? Por isso eu dou um check aqui, porque é simplesmente dizer, afirmar que T é menor ou igual do que T. Então, a gente supõe que ele é verdade para N igual a K, e vamos provar que isso implica a veracidade para N igual a K mais 1. Tá? Bom, mas nesse caso, você precisa analisar T, você vai combinar as seguintes desigualdades. Como T é menor do que 1, e T elevado a N é menor ou igual do que T, ok? Você multiplica, você usa, peraí, o que eu estou falando? Eu tinha cometido um erro nas minhas notas aqui. Isso implica o seguinte, que T vezes T elevado a N é menor ou igual do que 1 vezes T. Então, aqui eu tenho T elevado a N mais 1, e aqui eu tenho menor ou igual do que T, tá? Só que aqui eu dei uma leve trapaceada, porque eu usei um resultado que é o seguinte. Se você observar, eu usei como resultado o seguinte: eu tenho duas desigualdades que envolvem números positivos, e eu posso multiplicar elas membro a membro. Como T é menor do que 1, e T elevado a N é menor ou igual do que T, eu faço T vezes T elevado a N tem que ser menor ou igual do que 1 vezes T. Tá? Então, na verdade, nesse argumento aí, eu usei o seguinte lema, que eu vou chamar de lema 3. Se A é positivo e é menor do que B, e se C é positivo e é menor do que B, então, A vezes C é menor do que B vezes D. Tá? Eu vou deixar essa demonstração como exercício para vocês. Mas é basicamente você, a partir da primeira desigualdade A menor do que B, você pode multiplicar elas à direita por C,
Então, você vai ficar com A vezes C menor que B vezes C, e depois você multiplica a segunda desigualdade à direita por B, que vai te dizer que B vezes C é menor ou igual que B vezes D. Tá? Então, aí fica. Tem um quarto lema que vai ser necessário também, que eu também vou deixar vocês provarem por indução, que é o seguinte, ele é dual ao lema que a gente provou, que é o lema 2, que se T maior ou igual do que 1, então T elevado a N é maior ou igual do que T. Tá? Tem uma coisa muito sutil aqui nesses dois lemas que a gente provou por indução, é que a gente está estudando potências de um número, tá? E, enfim, nesse momento da pandemia, o crescimento exponencial tomou proporções exponenciais na mídia, né? Então, todo mundo sabe que se você toma um número e começa a multiplicar ele por ele mesmo, você tem um crescimento vertiginoso desse número, tá? E essa é uma das coisas que tornam a análise, às vezes, uma coisa pedante, porque aqui, apesar da gente já saber que é assim que a natureza funciona, como a gente está trabalhando o método axiomático, ao invés da gente partir desse conhecimento que sabemos intuitivamente, a gente vai etapa por etapa. E o que a gente estabeleceu aqui é uma versão muito, muito, muito mais fraca do que o que a gente sabe intuitivamente, de que se você multiplica o número por ele mesmo, isso cresce. A gente apenas está dizendo que se você pega um número e multiplica ele por ele mesmo, ele nunca mais vai ter o tamanho, ele nunca vai ser menor do que o tamanho com o qual ele partiu. Ou seja, eu estou dizendo apenas que T elevado a N é maior ou igual do que T. Não estou dizendo que T elevado a N cresce, eu não estou dizendo que T elevado a N vai para infinito. Estou dizendo que apenas que T elevado a N é maior ou igual do que T. E essa é uma das coisas que, na hora que vocês tiverem... se T for 1, o resultado fica como exercício verificar que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 você pode multiplicar tantas vezes e você não vai sair do lugar. Mas, enfim, é uma indução simples dessa. Apenas porque usando o axioma do elemento neutro multiplicativo, tá? Então você distingue em 3 casos distintos, T menor do que 1, T maior do que 1 e T igual a 1, que é um caso especial para generar. Tá? O enunciado desse lema é uma das coisas que em matemática, ou seja, é como você trabalha, ou seja, às vezes você precisa voltar na sua intuição e buscar, dissecar aquilo que você sabe intuitivamente, formalizar ele de forma, e formalizar ele de forma a você omitir coisas que você talvez já saiba pela sua intuição. E aí você formula uma pergunta, uma questão do tipo, será que eu consigo pelo menos provar que não vai ficar menor do que T à medida que eu multiplicar? E aí isso dá um passo, e aí você vai ganhando terreno. Entendeu? Isso que a mensagem que eu quero passar aqui é um pouco essa de demandado uma certa paciência para você ir construindo o conhecimento matemático. Bom, sobre a hipótese aqui é T maior do que 1. Eu poderia colocar maior ou igual nesse caso também, mas eu vou deixar como T maior só. Tá? O enunciado seria verdadeiro se eu colocasse T maior ou igual que 1. Beleza. Deixa eu voltar aqui agora. Tá. Então, com isso a gente termina aqui essa parte de estudar corpos ordenados, tá? E a gente vai enunciar um teorema, que é o teorema mais importante desse primeiro capítulo, que diz o seguinte, existe um corpo ordenado R com a propriedade do supremo tal que Q está contido em R. Ou seja, existe um corpo ordenado que contém os racionais como um subcorpo, ou seja, como um corpo que é também um subconjunto de R que contém o neutro multiplicativo e o neutro aditivo. Tá? Esse teorema não é um teorema fácil de demonstrar. Se tudo der certo, a demonstração vai ocupar a próxima aula inteira. O que a gente vai fazer na aula de hoje é estabelecer algumas consequências desse teorema
em parte para motivar vocês um pouco mais de por que vale a pena demonstrar, e também um pouco para motivar as ideias que vão entrar na própria demonstração desse teorema, tá? Então, tem uma coisa engraçada que, às vezes, você precisa avançar, ou seja, estabelecer consequências de um teorema, antes mesmo de tentar demonstrar o teorema. Bruno, Não. uma pergunta. Da outra vez que eu estudei análise, em vez de falar do axioma do Supremo, falou do completamento. Uhum. São equivalentes? Você tomar um completamento e tomar o axioma do Supremo? Essa é uma questão de nomenclatura apenas, ou seja, eu não quis adentrar nessa nomenclatura, porque essa nomenclatura causa uma certa confusão com a nomenclatura de topologia, onde você fala de um espaço métrico completo. E, no final das contas, quando você fala de espaços métricos completos, você pode falar, quando você fala de espaços métricos que não são completos, você pode falar também do completamento do espaço métrico. E aí acontece que, nesse caso particular, o completamento dos racionais no sentido topológico é o conjunto dos números reais. Então, acaba que você pode usar essa nomenclatura porque os procedimentos resultam na mesma coisa, no final das contas. Tá. Mas isso não é uma coisa óbvia de provar, isso não é uma coisa óbvia tampouco. Então, como eu não gosto de falar coisas como se elas parecessem óbvias, eu não gosto nem de dar a entender isso, eu prefiro tentar ser o mais rigoroso que eu consigo, apesar de não ser tão rigoroso assim, no uso da linguagem. Beleza. Obrigado. Então, vamos demonstrar algumas proposições. Eu vou começar demonstrando a proposição que a Cláudia mencionou na aula passada, que é a propriedade arquimediana. Essa propriedade arquimediana, ela... Oi, João, você quer falar? O João ligou o microfone, não sei se ele tem uma pergunta. Se tiver pergunta, pode falar. Não. Beleza. A propriedade arquimediana, ela diz respeito ao seguinte coisa. Quando você constrói os números reais, você constrói um corpo ordenado e é bom falar o corpo ordenado completo, porque é mais rápido de falar um corpo ordenado que possui a propriedade do Supremo. Então, a gente tem uma tendência a usar a nomenclatura completa ou de completude por isso. Tá? Mas você está construindo um conjunto maior do que o conjunto dos números racionais. Em particular, eles têm um conjunto maior do que o conjunto dos números naturais também, que estão dentro dos racionais. E a propriedade arquimediana é uma propriedade que te conta como que os números racionais, de certa maneira, estão metidos dentro dos reais. E ela diz o seguinte, se você pega x, y, números reais, e você pega x maior do que zero, então, existe um número natural tal que nx é maior do que y, tá? Basicamente, essa propriedade ela só tem sentido se você tomar o y positivo, tá? Então, eu poderia trocar esse enunciado. Se você toma o y, se ele for negativo, basta você tomar o n igual a 1, por exemplo. Tá? Como x é maior do que zero, zero vai ser maior do que um número negativo. E aí você tem a demonstração. Ou seja, essa propriedade ela tem interesse quando você pega dois números positivos. E a ideia é que deixa eu fazer um desenho para ilustrar o que essa proposição está dizendo. Você tem o x, que está aqui em algum lugar, e você tem o y. Bom, eles são positivos, então eu vou ilustrar isso aqui. E o que você quer fazer é, você vai construindo os múltiplos de x, 2x, 3x, 4x, e em algum momento você gostaria de ultrapassar o y a partir da construção de tomar múltiplos de x, tá? É óbvio que
bom, não é óbvio que, mas é uma coisa que não é difícil de demonstrar, que se você pega um número positivo e vai somando ele a ele mesmo, você só aumenta ele, ou seja, 2x é maior do que x mais x é maior do que x. Você segue da igualdade x maior do que zero se você soma x dos dois lados. Tá? E assim, analogamente, 3x é maior do que 2x e assim por diante. Tá? Então, a intuição, que é, em um certo sentido, até corroborado pelos axiomas, é que você vai crescendo, você não pode ficar limitado. Tá? Então, por isso que a demonstração dessa proposição, ela vai ser feita por contradição. Tá? Suponha que y seja uma cota superior do conjunto que eu vou chamar de B, que é o conjunto dos múltiplos de x com n natural. Ok? Então, nesse caso, primeiro você observa o seguinte, que o conjunto B ele é diferente de vazio. Claro, porque o x está lá. Qualquer múltiplo de x está lá, então é um conjunto diferente de vazio. E você está supondo que ele é limitado. Você está supondo que existe uma cota superior para esse conjunto. Então, você pode tomar o número que eu vou chamar de B, que é o supremo do conjunto B. Ok? Bom, agora, como x é maior do que zero, isso implica para você que B menos x é menor do que B. Ok? Eu estou usando aqui implicitamente uma coisa que eu não demonstrei, é que se você subtrai a um número positivo uma quantidade positiva, você reduz esse número. Tá? Essa é uma coisa que vocês podem demonstrar a partir dos axiomas. Mas se B menos x é menor do que B, repara, qualquer número que seja menor que o supremo, pela definição de supremo de um conjunto, ele tem que ser menor do que algum elemento do conjunto, porque ele não pode ser uma cota superior. Tá? Logo, existe n natural, tal que B menos x é menor do que nx, ou seja, nx é um elemento do conjunto B, e que, portanto, é menor ou igual do que B. Tá? Só que dessa igualdade aqui, a gente deduz o seguinte, que B é menor, de fato é estritamente menor, do que, se eu passo, né, a gente soma x dos dois lados, então vai ficar n mais 1 vezes x. Ok? Só que repara o seguinte, isso aqui é um absurdo, porque n mais 1 vezes x é um elemento do conjunto B. E o B foi tomado como sendo o supremo de B, do conjunto. E esse número B foi tomado como o supremo do conjunto B. Se ele é o supremo, ele tem que ser também uma cota superior, então ele tem que ser maior do que todo mundo. Ou seja, essa desigualdade aqui contradiz o fato de B ser o supremo do conjunto B. De fato, contradiz o fato de ser uma cota superior. Ok? Então, isso demonstra aí a propriedade arquimediana. Com a propriedade arquimediana, a gente pode provar um resultado que eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vi esse resultado, eu fiquei muito chocado. Talvez vocês já tenham visto isso, já estejam familiarizados com esse resultado, não seja mais tão surpreendente assim, mas quando a gente é criança, a gente se surpreende fácil com as coisas. Que é a densidade dos racionais. Tá? Quando eu coloco palavras entre parênteses de um teorema, é só para dar um nome para o teorema, porque depois, no futuro, quando eu vou usar esse teorema, eu vou me referir a ele pelo nome que eu dei, já que eu não numero todas as proposições que eu faço na aula. A densidade dos racionais é o teorema que diz explicitamente o seguinte: se você pega x, y, números reais, com x menor do que y, então existe Q racional, tal que, deixa eu só dar um zoom aqui, x é menor do que Q, que é menor do que y.
Ou seja, assim como a propriedade arquimediana te diz de que forma os números naturais eles estão enfiados dentro dos reais, a densidade dos racionais te diz de que forma os racionais estão enfiados dentro dos reais. E se você olha bastante, se você olha bem para esse enunciado, isso te diz que eles estão colocados de uma forma muito intrincada, porque eles estão espalhados por toda parte. Entre qualquer par de números reais, não importa, desde que eles sejam um menor do que o outro, sempre aparece um racional no meio. Tá? E isso é uma coisa bastante... A gente já tinha visto um pouco esse espírito quando a gente observou que se você pega dois racionais e você toma o ponto médio dele, isso também é um racional, e você pode iterar esse processo de tomar pontos médios, então você vê que você tem já a habilidade, pelos racionais serem definidos por frações, você já tem essa habilidade de intercalar racionais no meio uns dos outros, mas aqui o que você está demonstrando é que, mesmo que você estenda, não importa a forma como você estenda os racionais a um corpo ordenado com a propriedade do supremo, ele vai estar enfiado densamente nesse sentido aqui, dentro da sua extensão. Tá? Bom, vou fazer a demonstração desse resultado. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Com base nesse resultado, a gente pode garantir também que dado dois... É uma pergunta, né? A gente pode garantir que dado dois números inteiros, vai ter sempre um número real ou um irracional ali dentro? A gente vai ver uma coisa um pouco mais chocante do que isso no futuro, é que, dados dois números inteiros, você tem infinitos números entre eles, e mais do que isso, a maioria desses números são números irracionais, são números que não são racionais. Mas isso é um pouco de spoiler dos capítulos subsequentes, tá? O que a densidade dos racionais, como ela está enunciada, ela te garante é que entre dois inteiros você acha um racional. Mas, parando para pensar um pouco, isso não é exatamente uma novidade, porque se eu tenho, por exemplo, entre 1 e 2, existe 1.5. Entre 1.5, entre 3 e 4, existe 3,5. Ou seja, você sempre pode colocar números racionais entre dois inteiros. Tá? Mas, por exemplo, como a gente vai ver, existem raízes quadradas nos reais, sempre existem raízes quadradas. E você está dizendo que entre raiz de 2 e entre raiz de 3, ou pior, entre raiz de 2 e raiz de 2.1, existem números racionais. Tá? Bom, como x é menor do que y, você sabe que y menos x é positivo. Isso implica, pela propriedade arquimediana, que existe um natural, tal que, quando eu multiplico, quer dizer, n vezes y menos x é maior do que 1. Ou seja, aqui nessa última implicação eu usei a propriedade arquimediana com o y menos x jogando o papel do x do enunciado da propriedade arquimediana e o 1, número 1, jogando o papel do y do enunciado da propriedade arquimediana. Tá? E aí eu vou fazer uma afirmação aqui, que é o seguinte. Isso. Tá. Vou fazer uma afirmação. Pode falar. Que seria 0 menor que y menor que 1? Não entendi a pergunta, Cláudia. Você está querendo definir y, né? Então, o y aí seria menor que 1. Não, Zero não. menor. O y está dado no enunciado. Se você olhar o enunciado, não sei, deixa eu voltar aqui. Desculpa, professora, é que eu estou caindo tanto que tá difícil acompanhar. Desculpa. Não, imagina. Eu estou um pouco perdido aqui nos slides, mas está aqui, ó. O enunciado da desigualdade da densidade dos racionais, está lá embaixo nesse texto aqui, é o seguinte. Se x e y são números reais e x é menor do que y, então existe um racional que está entre x e y. Tá? Então, x e y são dados do enunciado. Okay? Então, o primeiro passo da demonstração
é usar a propriedade arquimediana, nesse sentido que eu falei, e obter, ou seja, não importa se o y e o x estão muito perto entre si, tá? Quanto mais perto eles estiverem, menor vai ser o y menos x, mas você sempre consegue encontrar o natural que faz n vezes y menos x ser maior do que 1. Tá? A gente para por aqui. E eu vou fazer uma afirmação no meio do caminho que diz o seguinte: para todo y pertencente aos reais, existe um único número inteiro, n, tal que o y está entre m menos 1 e m. Okay? E essa afirmação ela é muito importante porque ela permite a gente encarar os números reais exatamente como uma reta orientada, no qual a gente tem o zero no meio, entre aspas, e você tem os inteiros colocados ordenadamente assim. Então, você tem à direita, você tem 1, 2, 3, você tem menos 1, menos 2, e essa imagem mental que a gente tem dos números, ela está sendo formalizada nessa afirmação que eu escrevi em verde. Você está dizendo que para todo número real, ele se encontra entre dois inteiros que são unicamente determinados. Tá? E esse enunciado é o que traduz exatamente essa imagem mental que a gente tem. Por que esse enunciado é verdade? Pelo seguinte, vamos tomar o caso, eu vou fazer o caso y maior do que zero, tá? Eu vou deixar o caso y menor do que zero como exercício para você, tá? Bom, pela propriedade arquimediana, o conjunto A dos números naturais que são maiores do que y, ele é diferente de vazio. Tá? É só você tomar o x da propriedade arquimediana igual a 1. Então, pelo princípio da boa ordem, que é aquele resultado que eu comentei lá no começo da aula passada, que diz que qualquer subconjunto não vazio de números naturais, ele possui um menor elemento. Tá? Existe M, igual ao mínimo de A. Então, se M é o mínimo de A, isso implica o seguinte, que M menos 1 não pertence a A. Mas se M menos 1 não pertence a A, isso implica que M menos 1 é menor ou igual do que Y, e como o M pertence a A, o Y é menor do que M. Ok? Bom, voltando agora à demonstração da densidade dos racionais. Tá? Ô, Bruno, mas isso prova a unicidade também? Eu esqueci de comentar. A unicidade eu deixo como exercício para vocês também. Okay? Beleza. Bom, deixa eu... Isso. Bom, se a gente usa a afirmação, a gente tem como colar o seguinte: existe um único M, mas a unicidade não vai ser relevante nessa demonstração, em Z, tal que M menos 1 é menor ou igual do que N vezes X, que é menor do que N. Ok? Por outro lado, como NY, N que multiplica Y menos X é maior do que 1, você sabe o seguinte: NY é maior do que 1 mais NX, certo? E 1 mais NX, por sua vez, é maior ou igual, olha só, se você usa essa desigualdade aqui, ela é justificada por essa desigualdade aqui. Se eu faço 1 mais NX, isso é maior ou igual do que M, né? Porque isso é maior ou igual do que M menos 1 mais 1, que é igual a M,
E m, por sua vez, é maior do que nx, como a gente tomou. E aqui eu estou usando essa desigualdade aqui. Ok? Bom, mas agora observa o que a gente demonstrou. A gente demonstrou que, deixa eu gastar todas as cores que eu tenho aqui, ny é maior do que m, que é maior do que nx, certo? Bom, deixa eu fazer um cantinho aqui. Portanto, se a gente junta isso, se a gente tem que ny, deixa eu lembrar o que eu falei, ny, se ny é maior do que m, que é maior do que nx, então y é maior do que m sobre n, que é maior do que x. E isso termina a demonstração. Ok? Então, recapitulando, a ideia da demonstração foi, primeiro você usa a propriedade arquimediana para verificar que n vezes y menos x é maior do que 1, e você localiza qual o inteiro que está mais perto de n vezes x. Tá? Esse inteiro m permite você estimar ny e nx em termos desse inteiro. Então, você coloca n vezes y e n vezes x encapsulados entre um mesmo inteiro. Tá? Na verdade, deixa eu fazer só uma... Tem uma coisa que eu acho muito bonita dessa demonstração, porque o que essa demonstração faz é explorar a seguinte ideia geométrica. Você tem aqui 0, sei lá, você tem x e y. A dificuldade do problema está quando x e y estão muito perto entre si, né? Porque, claro, se x e y são muito grandes, você pode encontrar com certeza um natural entre eles. Tá? Se x é menor do que 1, é maior do que 1, existe um racional entre eles, que seria 1. A dificuldade do problema é justamente quando x e y estão muito, muito, muito perto entre si. Tá? A questão é que, se você multiplica nx e ny, a intuição que tem por trás dessa demonstração é o seguinte: se você olha para esse intervalo aqui, que conecta x com y, tá? E você multiplica por n, você pode fazer o seguinte: nx e n, o intervalo que liga nx a ny, ele vai crescendo de tamanho à medida que o n aumenta. E se esse intervalo vai crescendo de tamanho, eventualmente, vai ter que aparecer um número inteiro aqui. Vai ter que aparecer um número n. E se você tem nx entre n e y, é só você dividir por ele de volta. Então, n sobre n tinha que estar entre x e y. Ou seja, a ideia da demonstração é que, se você pega um intervalo muito pequeno, você multiplica esse intervalo por um número natural, por números naturais, ele vai crescendo. Você pega um intervalo que liga x a y, agora pega um intervalo que liga 2x a 2y, pega um intervalo que liga 3x a 3y, 4x a 4y. Esses intervalos vão ficando cada vez maiores, e se você tem intervalos cada vez maiores na reta, eventualmente esses intervalos vão ter que engolir um número inteiro. Quando isso acontecer, você ganhou. A gente só implementa essa ideia, né, a demonstração de forma rigorosa e sem margem às dúvidas que essa imagem mental pode gerar. Ok? Alguma pergunta? Então, eu vou seguir aqui. O resultado principal da aula de hoje, não o resultado principal, talvez o resultado com a demonstração mais interessante, antes disso, eu tenho que fazer antes do próximo resultado, eu esqueci de fazer um lema. Bom, para não ficar... Vou tentar fazer com que vocês não vão, então eu vou prometer um teorema legal antes de fazer o lema técnico que intervém na prova do teorema legal. Tá? O teorema que a gente vai provar agora é o teorema que garante que
se a gente constrói um corpo ordenado com a propriedade do Supremo contendo os racionais, a gente pelo menos consegue sanar completamente aquele problema que a gente detectou no começo do curso, no começo da aula passada, que era a não existência de raízes. E a gente consegue sanar de uma forma peremptória, até eu diria, porque a gente prova o seguinte: para todo número real positivo, às vezes eu vou denotar assim, R com mais embaixo, para todo número natural, existe um único Y, que é positivo também, tal que y elevado a n é igual a x. Tá? A gente costuma denotar assim, y é igual a raiz enésima de x. Tá? Mas isso que eu escrevi em amarelo é só uma anotação. Então, esse teorema garante que a gente pode, quando você tem um corpo ordenado com a propriedade do Supremo, sempre tomar raízes. E, portanto, aquele problema de raiz de 2 não ser um número racional desaparece aqui. Raiz de 2 é um número que faz sentido. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quíntica, qualquer raiz de qualquer número faz sentido no conjunto dos números reais. É isso que esse teorema está contando para a gente. Tá? Então, a gente, com isso, mostra que, de fato, provar o teorema que eu enunciei da existência dos números reais vai sanar a dificuldade que a gente detectou no começo. Tá? Então, para demonstrar esse teorema, é que eu vou precisar de um lema daquele tipo de lema que eu estava falando no começo. Tá? Eu fiz uma escolha péssima, que foi insistir de escrever no cantinho da página, mas não vai caber o que eu preciso escrever aqui. Então, esse lema diz o seguinte: se eu pego dois números reais, A e B, positivos, com A menor do que B, então, vale que B elevado a N é menos A elevado a N é menor do que B menos A vezes N vezes B elevado a N menos 1. Qual o significado disso que a gente está tentando provar? Você quer comparar a distância entre as enésimas potências, repara, você está comparando a diferença entre as enésimas potências de A e de B com a distância de A e de B. Em termos, é claro, do tamanho da potência e de um dos fatores, de das bases que você está potencializando. Tá? Mas é uma estimativa que te permite comparar potências. Para quem já viu o cálculo, na verdade, essa estimativa ela serve para demonstrar o seguinte, que a função x elevado a n é uma função contínua. Essa estimativa está provando para você que a função x elevado a n é uma função contínua, na verdade. Porque você está comparando o resultado da função, que é tomar a potência, né, de um ponto até outro, de B até A, com a variação de B para A. Tá? Então, não é por acaso que a gente está fazendo essa estimativa aqui. Tá? E vai ficar muito mais claro na prova por que a gente precisa desse tipo de estimativa. Essa demonstração a gente faz ela por indução, e o caso n igual a 1 é automático, né, porque aí fica B menos A menor ou igual do que B menos A. Na verdade, B menos A é menor do que B menos A vezes B, tá? Então, na verdade é só, na verdade eu preciso de menor ou igual aqui, senão não vai ser verdade o caso n igual a 1. Ok? Então, quando n igual a 1, o resultado é verdade. Então, vamos supor que ele é verdade quando n igual a k. E vamos mostrar que ele é verdade quando n igual a k mais 1. Bom, a gente vai proceder da seguinte maneira. Eu tenho que estimar a diferença entre b elevado a k mais 1 e a elevado a k mais 1. Então, eu vou escrever isso como uma soma telescópica, não uma soma telescópica, mas eu vou somar e subtrair dois termos. Eu vou escrever isso como b elevado a n vezes b menos n menor que k.
menos A elevado a K vezes A, e eu vou somar A elevado a N vezes B, e eu vou subtrair A elevado a N vezes B. Então, eu somei e subtraí esse termo A elevado a N vezes Não B. é K, Bruno? Oi? Não é É K? K. É K. Obrigado, Rodrigo. Então, o que eu vou fazer em seguida aqui é o seguinte. Eu vou combinar esse termo aqui, B elevado a K vezes B, com esse termo aqui. Eu vou deixar o B em evidência. E eu vou combinar esse termo aqui, A elevado a K vezes B, com esse termo aqui. E eu vou deixar o A elevado a K em evidência, ok? Então, isso vai ficar B, que multiplica B elevado a K menos A elevado a K, mais A elevado a K, que multiplica B menos A. Okay? Como A é menor do que B, eu vou usar o fato que eu não demonstrei, mas que sai dos axiomas, vocês devem verificar, que se A é menor do que B, então A elevado a N é menor do que B elevado a N para todo N. Tá? Então, o fato de que a função x elevado a n é uma função monótona estritamente crescente, eu vou usar implicitamente aqui, mas é uma coisa que segue dos axiomas, por indução, tá? Então, isso aqui é menor do que b, que multiplica b elevado a k menos a elevado a k, mais b elevado a k, que multiplica b menos a. E aí, agora eu posso usar a hipótese de indução. Como eu tinha, isso vai ser menor ou igual do que b, que multiplica b menos a, aquele primeiro termo que apareceu, eu posso deixar n, b elevado a n menos 1, mais b elevado a n vezes b menos a. Se você junta tudo aqui, né, repara que eu tenho b vezes b elevado a n menos 1, isso dá b elevado a n, então eu posso colocar b elevado a n em evidência. Na verdade, eu posso colocar b elevado a n vezes b menos a em evidência. Então, eu posso deixar b elevado a n vezes b menos a em evidência, e vai sobrar n mais 1, né? E esse é exatamente o caso n mais 1 da desigualdade. Mas se você olhar o enunciado, eu fiz uma bagunça que eu comecei a escrever em azul e terminei de escrever em preto, mas tudo bem. Era para ser o lema todo em azul. Mas o enunciado é esse aqui. E o caso n, ou seja, a gente começou com b elevado a k mais 1 menos a elevado a k mais 1, e terminou com isso aqui, que é exatamente o caso n mais 1 do lema. Ok? Beleza. Então, agora feito esse lema, a gente pode partir para a demonstração do teorema. Eu vou deixar a unicidade como exercício mais uma vez, para vocês fazerem, tá? Mas ela segue da monotonicidade também da potenciação, tá? Ou seja, eu quero provar a existência de um único y, tal que y elevado a n igual a x. Se tivessem dois, um teria que ser menor do que o outro, porque a gente tem uma relação de ordem total aí, né? Se eles são diferentes, um é menor do que o outro necessariamente, então as suas potências deveriam ser uma menor do que a outra. Logo, não poderiam ambas serem iguais a x, tá? Então, a unicidade segue da monotonicidade da potenciação, que fica como exercício para vocês. Para demonstrar a existência, o que a gente vai fazer? Oi, Jardel, pode falar.
Professor, ficou um pouco obscuro a demonstração desse lema para mim. Senti um pouquinho de dificuldade. Será que a gente poderia utilizar, tipo, o binômio de Newton para tipo, ver se dava para fazer por ele também? Então, a demonstração que está no livro é a demonstração que usa o binômio. Você pode fazer aquela fatoração que segue. Isso. Você pode fazer aquela fatoração clássica que tem a ver com o binômio de Newton e fazer por ela, mas eu quis fazer uma demonstração diferente. Eu achei mais fácil assim. Por indução, né? Por indução, no caso. Por indução. Simplesmente porque teve uma coisa que talvez tenha dificultado, que é o seguinte: o momento onde eu usei a hipótese de indução foi dessa última linha dessa página para a primeira linha da próxima página. Foi nesse momento em que eu usei a hipótese de indução, repara. Dessa linha professor, aqui, você vai deixar essas notas de aula para a gente, disponível, para a gente poder... Sim, eu vou mandar junto com a gravação. Pois tá ok, então. Obrigado. Tá? Repara que nessa demonstração aqui, aproveitando que o Jardel perguntou, o momento onde eu usei hipótese de indução foi exatamente dessa última linha para a próxima linha. Olha bem para essa linha. Se você olhar para a linha seguinte, foi aqui onde apareceu, porque esse primeiro termo nessa soma de duas parcelas aí que aparece na primeira linha é a hipótese de indução. Né, porque fica B que multiplica, aí eu tinha B elevado a... só porque aqui deveria ser K, né, não deveria ser N. Deixa eu... N igual a K o tempo todo aqui, tá? Então aqui deveria ser K, aqui deveria ser K, e aqui deveria ser K, e aqui deveria ser K, e aqui deveria ser K também. Okay? Eu fiquei confundindo os N's e os K's o tempo todo na demonstração. Ok? Ok, professor. No caso do N igual a K igual a N, não faz diferença nenhuma na demonstração. Eu acho isso desnecessário. Não, é só pela redação mesmo, porque... Sim, não, mas deu para entender aqui. Porque vou colocar a hipótese de indução depois. Tinha que vir antes, né, no caso, se fosse fazer a demonstração mesmo certinho. Não, é só porque não coube na mesma página. Beleza, professor, tranquilo. Porque se você olhar aqui, ó, nessa linha aqui, eu fiz esse único passo que eu usei daqui para cá, foi porque A é menor do que B. E no passo seguinte, aqui eu tenho B, e aqui eu tenho B elevado a K menos A elevado a K. Então, eu posso aplicar a hipótese de indução, porque me diz que B elevado a K menos A elevado a K tem que ser menor ou igual do que B menos A vezes K vezes B elevado a K menos 1. E aí, se você olhar na página seguinte, é exatamente o que aparece. Fica B menos A vezes K vezes B elevado a K menos 1. Perfeito, professor. Obrigado, mestre. Beleza. Então, vamos fazer então a prova da existência da raiz enésima. Tá? Para fazer essa demonstração, a gente vai considerar o seguinte conjunto, que é o conjunto E, dos números reais positivos, tais que t elevado a n é menor do que x. Então, a gente vai considerar todos os números reais cuja enésima potência é menor do que x. E a estratégia que a gente vai adotar para demonstrar a existência de um y tal que y elevado a n é menor do que x, é igual a x, é o seguinte: a gente vai primeiro demonstrar que esse conjunto ele é não vazio e limitado superiormente, portanto ele tem um supremo, e o supremo desse conjunto vai ser o y tal que y elevado a n é igual a x. Então, a ideia da prova não podia ser mais líquida, né? Você olha todos os números cuja enésima potência é menor do que x, você pega o maior deles, que é o supremo desse conjunto. O maior deles tem que satisfazer y elevado a n é igual a x. Tá? No fundo, o que a gente está demonstrando nesse teorema aqui é a continuidade da função t elevado a n, como eu comentei no enunciado daquele lema. Mas a gente não tem esses conceitos ainda, então a gente está fazendo as coisas por etapas, naquele espírito que eu tinha comentado. Né? Uma das coisas que torna essa demonstração difícil é justamente isso, porque a gente está fazendo coisas com teor avançado, porque a gente está falando da continuidade de t elevado a n, com as ferramentas mais elementares possíveis. Tá? Esse é o que torna a demonstração um pouco enrolada. Bom,
Então, seguindo a estratégia, né, a gente vai primeiro mostrar que E é diferente de vazio. Então, eu vou fazer o seguinte. O X é o dado que a gente tem, está nas hipóteses do teorema, certo? Então, se eu quero mostrar que ele é diferente de vazio, eu só tenho como hipótese o número X, a gente precisa se virar para, a partir do número X, fabricar um número cuja enésima potência seja menor do que X. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar T igual a X dividido por X mais 1. Tá? E eu vou provar que T elevado a N é menor do que X. Bom, por que isso é verdade? Bom, primeiro, observa o seguinte. T está entre 0 e 1. Certo? Mas também acontece o seguinte. Isso aqui, T é menor do que X. Eu não sei se eu cheguei a anunciar isso, mas se você tem um número e divide esse número por um outro número que é maior do que ele, o resultado é um número menor. Tá? Ou seja, se A é maior do que B, então A dividido por B é menor do que A. Tá? Ou seja, não só eu provei que A dividido por B é menor do que 1, mas você pode fazer uma coisa ainda melhor do que isso. Tá? Mas você vê que não dá para a gente fazer todas as demonstrações algébricas que seriam necessárias, algumas delas eu estou usando aqui, já assumindo que elas foram demonstradas. Tá? Então aqui, quando eu escrevi essa desigualdade T menor do que X, eu estou usando que, se você tem um número X, X mais 1 é maior do que X, então X dividido por X mais 1 tem que ser menor do que X, ok? Bom, se eu junto essas duas observações, como T é menor do que 1, com aquele primeiro lema que eu demonstrei por indução mais cedo, eu demonstrei que T elevado a N é menor ou igual do que T, e T, por sua vez, é menor do que X. Então, isso tudo prova que T elevado a N é menor do que X, portanto, T pertence a E, e isso prova que E é diferente de vazio. Tá? Bom, vamos agora provar que T é limitado superiormente. Que o conjunto E, perdão, é limitado superiormente. Para isso, eu vou provar que x mais 1 é cota superior do conjunto E. Eu quero, e mais uma vez, né, perceba o seguinte, que dentro da estrutura lógica do argumento, o único objeto que a gente tem de partida, de hipótese, é o número x. E é a partir dele que a gente fabrica tudo. A gente só tem ele para poder fabricar tudo que a gente precisa. Se a gente quer provar que o E é diferente de vazio, a gente precisa fabricar um elemento do E. Se a gente precisa provar que o E é limitado, a gente precisa fabricar uma cota superior. Então, a partir do x, a gente vai tentar fabricar uma cota superior. Como você quer exibir números, né, cuja enésima potência seja que limite as enésimas potências, né, por x, a gente vai olhar para x mais 1 e vai provar que x mais 1 é cota superior de E. Tá? E a gente vai fazer isso pela contraposição, ou seja, a gente vai provar que nenhum número que seja maior do que x mais 1 pode estar dentro de E. Tá? Então, por isso a gente começa tomando o seguinte. Se você pega um número real y, que é maior do que x mais 1, então você tem o seguinte. Lembra que x mais 1 é maior do que 1, né? Porque x é positivo. E a gente viu que se um número é maior do que 1, então as potências dele são maiores do que ele. Então isso implica que y elevado a n é maior ou igual do que y, que é maior do que x mais 1. E como 1 é maior do que 0, x mais 1 é maior do que x. Portanto, y elevado a n é maior do que x. Se y elevado a n é maior do que x, isso te diz que y elevado que y, perdão, não pertence a E. Tá? Ou seja, qual a implicação que a gente fez aqui? Né? A gente provou que se y é maior do que x mais 1, então y não pertence a E. Pela contrapositiva dessa implicação, você tem que, se y pertence a E, então y é menor ou igual do que x mais 1. Ok?
Então, agora a gente já provou que o conjunto E ele é limitado, a gente já provou que ele é diferente de vazio, e, portanto, a gente sabe que ele admite um supremo. Então, a gente pode tomar Y o supremo de E. E aí acontece aquela coisa engraçada, né? A gente quer provar que Y elevado a N é igual a X. E a gente vai fazer isso ao invés de provar isso combinando igualdades como um bom algebrista faria. O que a gente vai fazer vai ser provar que qualquer das outras duas possibilidades, né, y elevado a n menor do que x e y elevado a n maior do que x, nos leva a uma contradição. Então, a gente vai proceder da seguinte maneira. Se y elevado a n é menor do que x... Você pode fazer isso usando a desigualdade de Bernoulli? Olha, Cláudia, não sei. Pode ser que sim. Minha sugestão para você é tenta usar a desigualdade de Bernoulli e completar a demonstração. Eu realmente não sei, não entendi. O exercício aqui achei coerente, né? Mas não sei. Tenta fazer e ver se o argumento funciona. Me manda por e-mail. Vai ser legal ver um argumento diferente. Tá, se for vou mais mandar. fácil do que esse aqui, melhor ainda. Tá, obrigada. Se y elevado a n é menor do que x, então você tem que x menos y elevado a n é positivo. Tá? Agora a gente tem dois objetos para trabalhar, né? A gente tem x e y. Tá? E aí, essa demonstração é muito sutil. Ela realmente é uma demonstração muito sutil, e por isso que ela é bem bonita. Tá? A gente vai definir um novo número. Tá? Eu vou definir um número p, obtido como sendo o quociente entre x menos y elevado a n e n vezes y mais 1 elevado a n menos 1. E o objetivo de definir esse número p é o seguinte: a gente quer chegar numa contradição, né? Então, a gente vai chegar nessa contradição da seguinte maneira. Supor que y elevado a n é menor do que x, a gente vai conseguir construir um número que é maior do que y e cuja enésima potência é ainda menor do que x. Tá? Só que isso vai levar a uma contradição porque o y era o supremo do conjunto E. E se tem um número que é maior do que y, cuja enésima potência é menor do que x, isso nos dá um número que está em E e que é maior do que y. Tá? Então, esse é o objetivo. Esse número P, perceba o seguinte, esse número é maior do que zero. Tá? Então, pela densidade dos racionais, a gente sabe que existe um número beta racional, tal que beta está entre 0 e P. Ok? E aí o que a gente vai demonstrar e que vai nos dar um absurdo é o seguinte: y mais beta pertence a E. Se eu provo isso implica uma contradição. Porque, lembrando, né, que y é o supremo de E. Se ele é o supremo de E, não pode ter ninguém maior do que ele dentro de E. Ok? Então, essa é a estrutura lógica do argumento. Alguma pergunta até aqui com relação a essa estrutura? Por que a gente pegou esse beta racional? Por quê? É simplesmente porque eu preciso de um número que seja... Eu não estou 100% seguro de que esse detalhe é estritamente necessário, mas só por segurança, eu queria pegar um número que fosse estritamente menor do que o P. Uhum. E aí, para pegar um número que fosse estritamente menor do que o P, eu usei a densidade dos racionais. Tá, entendi. Bom, como beta é menor do que P, vamos fazer essa prova assim. Como beta é menor do que P, a gente sabe que beta e o P tem essa fórmula aqui. Então, você sabe que beta vezes n vezes y mais 1 elevado a n menos 1 é menor do que x menos y elevado a n.
porque beta é menor do que P, ok? Ok. Bom, agora, aquele lema que a gente fez, ele implica o seguinte, deixa eu não cometer o erro de... e esse lema que eu estou me referindo é o lema sobre A elevado a N menos B elevado a N, tá? Então, eu vou aplicar esse lema com Y mais beta no papel do B e Y no papel de A, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, Y mais beta elevado a N menos Y elevado a N. Isso tem que ser menor ou igual do que a diferença entre B e A, né? Só que a diferença entre Y mais beta e Y é beta. Então, vai ficar beta vezes N vezes o B, que é Y mais beta, elevado a N menos 1. E isso a gente acabou de ver que é menor do que X menos Y elevado a N. Tá? Então, você pode cancelar, né, pela lei do cancelamento, Y elevado a N dos dois lados. Isso implica para você que Y mais beta elevado a N é menor do que X, portanto, Y mais beta pertence a E. E aí a gente concluiu a prova desse passo, chegando aí numa contradição, tá? Ou seja, Y elevado a N não pode ser menor do que X, tá? Agora, falta só um último passo para completar essa demonstração. Se Y elevado a N for maior do que X, bom, então a primeira coisa que você pode observar é que Y elevado a N menos X é positivo. E, portanto, pelo mesmo argumento de antes, né, pela densidade dos racionais, existe um beta entre 0 e Y, e beta menor, bom, entre 0 e Y elevado a N menos X, dividido por N Y elevado a N menos 1. Ok? Então, esse número que está à direita dessa última desigualdade é um número positivo. Então, entre ele e 0 tem que ter um racional, e esse racional tem que ser menor, tem que estar entre 0, você pode pedir que ele seja menor do que 0 e Y. Basta você olhar desses dois números qual que é o maior deles, tá? Quer dizer, qual que é o menor deles, qual que é o que está mais perto de 0 e pegar o beta lá entre ele, tá? Não sei se ficou claro isso que eu quis dizer, mas eu posso fazer um desenho. Eu tenho dois números aqui. Eu tenho Y, e vamos supor que esse outro número esteja aqui. Então, eu vou lá e pego o beta aqui, entre 0 e o menor desses dois, tá? Bom, essa escolha do beta garante a gente o seguinte. Isso implica que beta vezes N vezes Y elevado a N menos 1 é menor do que Y elevado a N menos X. E agora eu procedo da mesma forma. Eu aplico aquele lema que eu já tinha utilizado antes, tá? Então, se eu pego T maior ou igual do que Y menos beta, então, menos T elevado a N vai ser menor ou igual do que menos Y menos beta elevado a N, que primeiro T elevado a N vai ser maior ou igual do que Y menos beta elevado a N. Mais uma vez eu estou usando a monotonicidade aqui da potenciação. Aí depois você troca o sinal, ela vai reverter, você multiplica por menos 1, isso reverte a desigualdade. E agora eu vou somar dos dois lados Y elevado a N. Então vai ficar o seguinte, Y elevado a N menos T elevado a N é menor ou igual do que Y elevado a N menos Y menos beta elevado a N. E aí eu aplico aquele mesmo lema do B elevado a N menos A elevado a N, eu aplico ele agora com B igual a Y e A igual a Y menos B. Então isso aqui vai ter que ser menor ou igual que a diferença entre eles, que continua sendo beta. Então fica beta vezes N
vezes y elevado a n menos 1, e a gente escolheu o beta para que isso aqui fosse menor do que y elevado a n menos x. Então, no final das contas, né, repara, a gente provou que isso é menor do que isso. A conclusão inevitável é que menos t elevado a n é menor do que menos x, portanto, t elevado a n tem que ser maior do que x. Tá? Logo, o que a gente provou é o seguinte: se t é maior ou igual do que y menos beta, na verdade, t não pertence a E, certo? Se você usa a contrapositiva disso, o que você conclui? Você conclui que se t pertence a E, então t é menor ou igual, é menor de fato, do que y menos beta. Mas essa afirmação implicaria que y menos beta é cota superior, né? Seria y menos beta seria cota superior de E. Isso seria absurdo. Okay? Então, a ideia, a estrutura lógica desse argumento é: se você tentar reduzir um pouquinho y e mostrar que você conseguiria obter se y elevado a n fosse maior do que x, você consegue reduzir o y um pouco e ainda assim, e ainda ter uma cota superior de todos os números cuja potência é menor do que x. Tá? Então, todos os casos levam a uma contradição, então a gente só pode ter y elevado a n igual a x. E aí isso termina a demonstração. Ok? Então, eu vou parar aqui por hoje. Só uma pergunta, Fernando. Uhum. Eu vou mandar para você demonstrar o que eu tentei demonstrar, né? Só que eu coloquei y, ele pertencia é o conjunto 0 e 1, né? Ele está entre 0 e 1. Faz sentido? Então, pode ser, não vi todos os detalhes do seu argumento, mas pode ser que você tenha conseguido dar uma demonstração por um caso particular do teorema que eu enunciei, usando outra demonstração. Tá, vou te mandar, então. Que é legal também. Uhum. Tá, obrigada. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, mas quem tiver mais pergunta pode fazer.